Eu dei uma caminhonete nova de R$ 65.000 pro meu pai no aniversário de 65 anos dele. E sabe o que ele fez? Na frente de toda a família, ele levantou o copo e disse que eu era a filha tola que tentava comprar o amor com dinheiro. Todo mundo riu. Eu saí daquela mesa sem dizer nada. Mas espera, porque o que eu fiz na manhã seguinte mudou tudo. E agora ele me ligou 188 vezes, implorando para eu atender. Foram exatamente 188 chamadas. Eu contei cada uma enquanto assistia meu telefone vibrar na mesa da cozinha. Mas antes de te contar o que aconteceu, deixa eu te explicar porque essa história é muito mais profunda do que parece. Eu passei 30 anos da minha vida tentando provar para o meu pai que eu era boa o suficiente. 30 anos ouvindo que eu nunca seria nada. 30 anos engolindo comentários maldosos em cada jantar de família. E naquele dia, eu finalmente tinha conseguido algo grande. Eu tinha juntado cada centavo durante 2 anos para comprar aquela caminhonete que ele sempre quis. Achei que finalmente ele ia me olhar com orgulho. Achei que finalmente eu ia ouvir um obrigado sincero. Mas não, eu ouvi risadas. Então essa história não é só sobre uma caminhonete. É sobre o dia que eu decidi que chega. O dia que eu parei de implorar por migalhas de afeto. Agora me acompanha até o final, porque o que eu fiz foi algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Tudo começou 3 meses antes do aniversário dele. Eu estava no trabalho quando recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que meu pai tinha comentado sobre uma caminhonete numa concessionária. Ele tinha ficado olhando aquela caminhonete preta, 0 quilômetro, por quase 1 hora. Minha mãe disse que nunca tinha visto ele tão animado com nada. E ali, naquele momento, uma ideia maluca passou pela minha cabeça. E se eu comprasse aquela caminhonete para ele? E se dessa vez fosse diferente? Eu sei que parece ingênuo agora, mas você precisa entender. Quando você passa a vida inteira sendo ignorado por alguém que você ama, você faz coisas desesperadas por um pouco de reconhecimento. Você se agarra em qualquer possibilidade de aprovação. Então eu comecei a fazer hora extra. Trabalhava até às 11 da noite todos os dias. Eu pegava plantões nos finais de semana, cortei todos os gastos desnecessários, parei de sair, parei de comprar roupa, parei de fazer qualquer coisa que não fosse trabalhar e juntar dinheiro. Meus amigos achavam que eu tinha enlouquecido, mas eu tinha um objetivo. Eu ia dar aquela caminhonete pro meu pai e provar que eu não era uma fracassada. Durante 2 anos eu vivi feito uma eremita. Minha filha de 12 anos até perguntou se a gente tinha ficado pobre. Eu tinha que explicar para ela que não, que a mamãe só estava guardando dinheiro para uma coisa especial. Ela não entendia direito, mas me apoiava do jeito dela. Me ajudava economizando na cantina da escola. Aquilo partia meu coração, mas ao mesmo tempo me dava mais força para continuar. E finalmente, 1 semana antes do aniversário dele, eu tinha conseguido. R$ 65.000, cada centavo suado. Cada centavo conquistado com sacrifício. Fui até a concessionária, com o coração batendo forte. O vendedor quase não acreditou quando eu disse que ia pagar à vista. Aquela caminhonete preta, reluzente, agora tinha meu nome nos papéis. Mas era um presente. Era pro meu pai. Eu planejei tudo nos mínimos detalhes. Ia ser no jantar de aniversário dele, na casa dos meus pais, com toda a família reunida. Meus irmãos estariam lá. Minha mãe. Meus tios. Todo mundo. Eu queria que fosse especial, queria que ele se sentisse amado. E no fundo, bem no fundo, eu queria que todo mundo visse que eu tinha conseguido fazer algo grande, que eu não era a filha fracassada que ele sempre disse que eu era. No dia do aniversário, eu acordei às 5 da manhã. Não conseguia dormir de tanta ansiedade. Passei o dia inteiro arrumando as coisas. Comprei um laço gigante vermelho para colocar na caminhonete. Imprimi as chaves numa caixinha especial. Escrevi um cartão. Reli o cartão umas 20 vezes. Mudei as palavras. Queria que ele soubesse o quanto aquilo significava para mim. O quanto ele significava para mim, apesar de tudo. Quando chegamos na casa dele, às 7 da noite, já tinha todo mundo lá. A mesa estava posta. O cheiro da comida da minha mãe tomava conta da casa. Meu pai estava na sala, cercado pelos meus irmãos, rindo de alguma piada. Ele mal olhou para mim quando entrei. Apenas acenou com a cabeça. Um aceno seco. Sem emoção, como sempre. Minha filha segurou minha mão e sussurrou que estava tudo bem, mas não estava. Jantamos. Conversa vai, conversa vem. Meu pai contava histórias das façanhas dele quando mais novo. Todo mundo prestava atenção. Quando eu tentava contar algo, ele mudava de assunto. Era sempre assim, mas eu estava confiante.
Em alguns minutos, tudo ia mudar. Depois da sobremesa, eu me levantei e disse que tinha uma surpresa. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam quando peguei a caixinha com as chaves. Pai, eu disse com a voz embargada. Eu sei que a gente nem sempre teve a melhor relação, mas eu queria fazer algo especial pelos seus 65 anos. Coloquei a caixinha na frente dele. Ele abriu devagar, franzindo a testa. Quando viu as chaves, ele ficou confuso. O que é isso? Ele perguntou. Eu sorri. São as chaves da caminhonete que você queria. A preta. Tá lá fora. É sua. Feliz aniversário. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Todo mundo na mesa parou de falar. Olharam para mim, olharam para ele. Meu pai pegou as chaves, olhou para elas, olhou para mim. E então, ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele começou a rir. Não era um riso de alegria. Era um riso de deboche, um riso cruel. Ele olhou para o meu irmão mais velho e disse: Olha só, a tola aqui acha que pode comprar meu amor com dinheiro. E então todo mundo começou a rir. Meu irmão, minha cunhada, meus tios, todos rindo, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo, como se eu fosse uma piada. Meu pai continuou: 65 mil reais numa caminhonete. Essa menina sempre foi boba, sempre tentando me impressionar. Nunca aprendeu que dinheiro não compra respeito. Minhas lágrimas começaram a cair, mas eu segurei. Não ia dar a ele a satisfação de me ver chorar. Olhei para minha filha. Ela estava com os olhos arregalados, segurando as lágrimas também. Olhei para minha mãe. Ela abaixou a cabeça. Não disse nada. Nunca dizia nada. Aí eu percebi. Nada que eu fizesse seria suficiente. Eu podia dar tudo o que eu tinha. Podia me matar de trabalhar. Podia sacrificar minha vida inteira. E ainda assim, para ele, eu sempre seria a filha que não prestava, a decepção, a tola. Então eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Me levantei, peguei minha filha pela mão, olhei para o meu pai nos olhos, não disse nada. Apenas forcei um sorriso, um sorrinho triste, e saí. Caminhei pela sala, passei pela porta, entrei no carro. Minha filha estava em choque. Mãe, o que a gente vai fazer? Ela perguntou. Eu não sabia. Só sabia que precisava sair dali antes de desmoronar completamente, antes de gritar tudo o que eu estava sentindo. Dirigi até em casa no piloto automático, lágrimas caindo, mãos tremendo no volante. Quando chegamos, minha filha me abraçou forte e disse: Mãe, você não é tola. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. E naquele momento eu chorei. Chorei tudo o que eu tinha segurado. Chorei pelos 30 anos de rejeição. Chorei pela criança que eu fui, que só queria ser amada pelo pai. Chorei pela mulher que eu tinha me tornado, ainda implorando por migalhas. Essa noite eu não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto, pensando, relembrando. E então algo mudou dentro de mim. Uma raiva surgiu. Uma raiva fria. Não era aquela raiva explosiva que te faz gritar. Era aquela raiva que te faz agir. Eu tinha dado uma caminhonete de 65 mil reais para ele, e ele tinha me humilhado na frente de toda a família. Mas a caminhonete ainda estava no meu nome. Os papéis ainda não tinham sido transferidos. Às 6 da manhã, quando o sol começou a nascer, eu já sabia exatamente o que fazer. Liguei para a concessionária, falei com o gerente, expliquei a situação, deixando claro que o veículo ainda era meu. Perguntei se eles podiam buscar a caminhonete. Disse que queria devolver. O gerente ficou surpreso, mas disse que sim. Disse que mandaria um guincho buscar às 9 da manhã. Perfeito. Eu queria que fosse de manhã. Queria que meu pai acordasse e visse. Às 8h30 dei o endereço para os funcionários da concessionária. Falei para eles serem discretos, mas eficientes. Às 9 em ponto, o guincho estava lá. Carregaram a caminhonete. Levaram embora. Simples assim. Eu estava em casa, tomando café, quando aconteceu. Não vi pessoalmente, mas imagino a cena. Meu pai acordando, olhando pela janela, vendo a entrada da garagem vazia, percebendo que a caminhonete tinha sumido. A primeira ligação chegou às 9h15. Eu olhei para a tela do celular. Era dele. Ignorei. 2, 3, 4 ligações. Ignorei todas. Mensagens começaram a chegar. Onde está a caminhonete? O que você fez? Me liga agora. Você roubou minha caminhonete. Eu ia chamar a polícia. Sorri. Roubou? A caminhonete estava no meu nome. Era minha. Sempre foi minha. Eu só estava pegando de volta o que era meu. Simples assim. As ligações não pararam. A cada 10 minutos, mais ligações. Minha mãe ligou,
Meus irmãos ligaram, até meus tios ligaram. Todo mundo querendo saber o que tinha acontecido. Todo mundo dizendo que eu estava sendo dramática, que eu tinha exagerado, que eu deveria devolver a caminhonete para o meu pai. Afinal, tinha sido um presente. Mas presente para quem me humilhou? Presente para quem me chamou de tola na frente de todo mundo? Não. Aquilo não era mais um presente. Liguei na concessionária. Pedi para venderem a caminhonete de volta. Eles disseram que podiam fazer isso, mas ia ter uma pequena desvalorização. Tudo bem. Eu aceitei. No fim das contas, recebi de volta 58 mil reais. Perdi 7 mil reais nessa história toda. Mas sabe de uma coisa? Valeu cada centavo, porque pela primeira vez na minha vida eu tinha colocado limites. Eu tinha dito não. Eu tinha me colocado em primeiro lugar. Quando o contador de ligações chegou em 188, eu finalmente atendi. Era meu pai. A voz dele estava diferente. Estava desesperada. Ele disse: "Você não pode fazer isso comigo." Eu disse: "Eu posso", e eu fiz. Ele gritou: "Eu sou seu pai. Você me deve respeito." Aí eu ri. Eu ri da mesma forma que ele tinha rido de mim. E disse: "Respeito? Você quer falar de respeito? Depois de me chamar de tola na frente de todo mundo?" Ele ficou em silêncio. Então tentou mudar de estratégia. Começou a falar baixo, quase chorando. Disse que tinha bebido demais. Disse que não era para eu levar a sério, que era só uma brincadeira, que todo mundo na família brinca assim. Mas eu não era mais aquela menina que aceitava desculpas vazias. Eu disse: "Brincadeira? Você me humilhou, me fez sentir pequena, de novo, pela milésima vez. E eu cansei. Eu cansei de implorar pelo seu amor." Ele tentou argumentar. Disse que eu estava sendo sensível demais, que eu estava exagerando, que eu sempre fui dramática. E ali estava de novo, a culpa caindo em mim. Como sempre. Como se eu fosse o problema. Como se 30 anos de rejeição fossem culpa minha. Como se eu merecesse ser tratada daquele jeito. Mas dessa vez eu não aceitei. Eu disse: "Não, pai. Dessa vez você foi longe demais. E eu não vou mais aceitar isso." Desliguei o telefone. Bloqueei o número dele. Bloqueei o número da minha mãe, dos meus irmãos, de todo mundo que me ligou dizendo que eu estava errada. Porque pela primeira vez eu percebi uma coisa. Eu não precisava da aprovação deles. Eu não precisava provar nada para ninguém. Eu tinha construído uma vida boa. Tinha um emprego bom, uma filha incrível, amigos que me apoiavam. Eu tinha tudo o que eu precisava, menos a única coisa que eu sempre quis: o amor do meu pai. E sabe qual foi a parte mais libertadora? Foi perceber que eu podia viver sem aquilo, que eu não ia morrer se meu pai nunca me amasse do jeito que eu queria, que eu podia ser feliz mesmo sem a aprovação dele, porque no final das contas, a única aprovação que eu realmente precisava era a minha própria. E pela primeira vez em 30 anos, eu me olhei no espelho e me senti orgulhosa de mim mesma. 3 meses se passaram desde aquele dia. Meu telefone parou de tocar. As mensagens pararam de chegar. Minha família me cortou completamente. E, sinceramente, eu estou em paz. Pela primeira vez na minha vida, eu estou em paz. Não tenho mais aquele peso no peito. Não fico mais ansiosa antes dos jantares de família. Não preciso mais fingir que está tudo bem quando não está. Eu me libertei. E essa liberdade não tem preço. Minha filha me perguntou outro dia se eu me arrependo, se eu gostaria de ter feito diferente. Olhei para ela e disse: "Não, nem um pouco. Porque eu finalmente aprendi uma lição importante. Você não pode forçar ninguém a te amar. Você não pode comprar afeto. E você, definitivamente, não pode mudar pessoas que não querem mudar. A única coisa que você pode fazer é se proteger. É colocar limites. É escolher sua própria paz. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, é o seguinte: não importa quem seja a pessoa. Não importa se é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. Se alguém te faz sentir pequeno, se alguém te humilha, se alguém te desrespeita repetidamente, você tem o direito de se afastar. Você não precisa aceitar migalhas de afeto. Você merece ser tratado com dignidade e respeito. Sempre. Hoje, quando olho para trás, eu vejo aquela noite como um divisor de águas. Foi a noite que eu decidi que chega, que eu parei de ser a filha que implorava por amor, que eu comecei a ser a mulher que se respeita. E sim, dói. Dói perceber que seu pai nunca vai ser o pai que você queria. Dói cortar laços com a família. Mas sabe o que dói mais? Passar a vida inteira se diminuindo por pessoas que não te valorizam.
Então, se você está passando por algo parecido, se você tem alguém na sua vida que te faz sentir assim, eu quero que você saiba uma coisa: você não está sozinho. E você não é tolo por querer ser amado, mas você também não precisa aceitar menos do que merece. Você pode escolher sua paz, você pode escolher se afastar. E não, isso não te faz egoísta, isso te faz humano, isso te faz forte. Essa é minha história. Obrigada por ter ficado até o final.